Olá, sejam todos vocês muito bem-vindos. Eu sou o professor Daniel Vicolo e você está no nosso módulo referente à concordância. Começamos aqui com a concordância nominal. Será que você se lembra? Será que você sabe? Será que lá quando você se depara, com o seu edital e está lá o tópico, sempre está lá, ele nunca deixa de estar, está lá o tópico concordância verbal e nominal. De que é que se trata este assunto, né? Será que você se lembra? Será que vem algo à tua cabeça quando você pensa, quando você se lembra, não é, da concordância nominal? Então vamos recordar esse assunto? Vem comigo, olha lá. Eu começo com uma tirinha e a Lucy diz o seguinte ao Charlie Brown: faltei à escola ontem porque estava resfriada. Deve ter acontecido alguma coisa, vários alunos andam ficando resfriados. Mas no meu caso foi muito pior. Por quê? Porque foi comigo, diz a Lucy. Então vejam lá. No primeiro quadrinho ela diz, eu estava resfriada. E repare que o particípio passado, que aqui funciona como adjetivo, concorda em gênero e número com a sua referência, que é o pronome oculto, não é? Eu, no caso, como quem diz é Lucy, então esse eu me remete a uma figura feminina, estabelecendo então a concordância que vem aqui expressa, resfriada, feminino, singular, por quê? Porque se refere a Lucy. Já na fala do Charlie Brown nós temos lá, vários alunos andam resfriados. Então vejam lá, o vários que modifica alunos e o resfriados que também modifica o substantivo alunos concordam com esse substantivo em gênero e número, não é? Então eu tenho lá vários, um pronome indefinido com função adjetiva, concordando no masculino e no plural, por quê? Porque tem como referência o substantivo alunos. E já o resfriados passa pelo mesmo processo, já que tem por referência o mesmo substantivo alunos, tudo bem? Então repare lá, vamos entender o processo de concordância, o que a gramática espera, o que a gramática quer que nós façamos, não é? Quando entra em jogo, quando está em jogo a ideia, a noção de concordância. Mais uma vez, preste atenção ao texto que aparece aqui no meu monitor. Os belos gatos esguios e multicoloridos descansam ao sol ameno de uma tarde quente, agradável e tranquila. Concordância, minha gente, ainda mais neste nosso contexto, a concordância nominal pressupõe o seguinte: em cada oração, em cada período no qual você for observar fenômenos de concordância nominal, a primeira coisa que você deve fazer é estabelecer, identificar quais são os núcleos nominais com os quais os determinantes todos vão concordar. Repare que aqui no meu período, todos os substantivos que são núcleos de sintagma aparecem em azul, ok? Fiz aqui então a marcação em torno deles. Então vejam lá, eu tenho o substantivo gatos, tenho depois o substantivo sol, tenho ainda o substantivo tarde. Repare que cada um desses substantivos será modificado por diferentes determinantes. Quem são determinantes? A quem é que chamamos de determinantes? Artigos, adjetivos, numerais, pronomes que de alguma forma se referem e me ajudam a caracterizar aqueles núcleos substantivos. Vamos observar então quem é que modifica quem dentro desta oração. Vejam lá. Eu tenho aqui os e esse os, artigo, se refere a gatos, não é isso? Os gatos. Gatos, substantivo masculino plural, o artigo que a ele se refere também deve estar no masculino, também deve estar no plural. Daí eu tenho belos, e belos também tem por referência o substantivo gatos. De novo, eu tenho agora um adjetivo, e o adjetivo faz o quê? Ele caracteriza o substantivo, concordando com ele em gênero e número. Por isso nós temos aqui belos, uma flexão do masculino plural, ok? Esguios, outro adjetivo para a mesma palavra, para o mesmo substantivo que é gatos. Obedecendo às regras de concordância, está lá. Esguios, masculino plural, como gatos também é masculino plural. E por fim eu tenho o adjetivo multicoloridos, que também qualifica, que também caracteriza o substantivo
gatos. E se refere a um substantivo masculino plural, deve concordar com ele, também ficando no masculino, também ficando no plural. O processo de concordância, como você pode ver, é muito simples, né? Basta eu localizar a palavra, o substantivo de referência, e verificar a cada caso se o determinante concorda em gênero e número com a palavra de referência. É esse o mecanismo, é essa a ideia, é isso que você tem que aprender a observar, tudo bem? Mas a oração continua. Descansam ao sol ameno, e repare que aqui eu tenho o adjetivo ameno no masculino e no singular, por quê? Porque se refere a sol, ok? De uma tarde quente, agradável e tranquila. Então, este uma, artigo indefinido feminino singular, se refere ao tarde, que é palavra feminina e também está no singular. Agora, quente, repare que quente é um adjetivo invariável, não varia em gênero, não é? Então eu digo assim, um dia quente, uma tarde quente. Há adjetivos que não apresentam a flexão de gênero. E aí, professor, o que eu tenho que fazer? Então você deixa ele como ele não passa pela flexão de gênero, mas pode passar, por exemplo, pela de número, não é? Então, como tarde está no singular, quente também fica no singular. Repare que a mudança de tarde singular para tardes plural acarretaria na mudança do quente singular para quentes, uma forma do plural, tudo bem? Então vejam lá, agradável mais um adjetivo que me remete à tarde e que é invariável quanto ao gênero, ok? Porém concorda em número, ficando no singular, e tranquila, já o adjetivo tranquila, ó, varia em gênero e número, portanto, vai para o feminino, fica no singular para concordar com o gênero e com o número do substantivo tarde, tudo bem? Então aqui você observa, neste quadro você observa a regra geral da concordância nominal, ok? Então, concordância nominal é o fato de que na construção das orações em língua portuguesa, todos os determinantes concordam, os determinantes do nome, do substantivo, portanto, concordam em gênero e número com ele, não é? Concordam em gênero e número com o seu substantivo de referência. Está aqui a definição para você não esquecer, anote aí porque é importante. Podemos inferir sobre a concordância nominal, então. A regra geral é que o artigo, o numeral, o adjetivo e o pronome adjetivo concordam com o substantivo a que se referem em quê? Em gênero e número, tudo bem? A regra geral da chamada concordância nominal é essa, não se esqueça, é isso que você tem que observar, tudo bem? Aí nós passamos então, minha gente, a partir daqui a falar daqueles casos que nós chamamos de casos especiais, concordâncias especiais. Por quê? Porque a partir daquela regra geral, você já consegue intuir o processo de concordância. A partir daqui, a gramática passa a investigar e a examinar casos específicos de concordância, ok? Casos em que, por um motivo ou outro, a concordância se faz de uma forma talvez menos óbvia ou de uma forma diferente dessa, não é, defendida pela regra geral. Então vem comigo. As concordâncias especiais ocorrem quando algumas palavras variam a sua classe gramatical, ora se comportando como adjetivo, portanto, comportando-se como palavras variáveis, ora como advérbio. E lembre-se, o advérbio é uma classe de palavra invariável. Então vejam só, já comemos meia maçã e meio sanduíche. Neste caso, meio e meia, numerais, não é? Indicam fração, indicam metade, mas numerais com função adjetiva. Portanto, o que eles fazem? Concordam em gênero e número com o substantivo de referência. Meia, porque se refere a maçã, meio, porque se refere a sanduíche. Quando a palavra meio equivale a uma função adjetiva, lembre-se, o adjetivo passa pelo processo de concordância, então é necessário que você faça a concordância desse numeral com função adjetiva com o seu substantivo de referência. Tudo bem? Já na próxima oração, vejo que eu tenho Flora está meio preocupada com a situação. Meio
preocupada. E por que meio preocupada? Não é uma referência feminina, professor? Cuidado. Preocupada aqui é adjetivo, não é isso? E quem é que modifica o adjetivo se referindo a ele, acrescentando aqui no caso a ideia de mais ou menos preocupada? O modificador do adjetivo é o advérbio. E se a palavra em questão tem valor, tem função adverbial, o que é que nós sabemos sobre o advérbio? É uma classe de palavra invariável. Então, não importa qual seja a sua referência, ele manterá a mesma forma em todos os casos, ok? Então, meio preocupada, não se esqueça disso, certo? Tem um poema aqui de autoria de Augusto Barro, veja lá, meias, não é? Flexionada, pode ser até a meia, aquela de colocar no pé, substantiva. Aí ele diz: meias verdades, e esse meias é o quê? É o numeral que concorda com verdades, não é? Então, com função adjetiva, meias vontades, meias saudades. Viver pela metade é ilusão, tire suas meias, e aqui agora é aquela, né, de colocar no pé, ponha o pé no chão. Tudo bem? Brincando aí com as várias possibilidades de significação da palavra. Não é? Lembrando que no processo de interpretação de texto, muitas vezes entra em conta o quê? A maneira como você interpreta determinada coisa, determinada questão. Não é isso? Então a palavra meia ou meio pode ter vários significados, e então antes de pensar na concordância, você tem que determinar essa palavra aqui funciona como o quê? Adjetivo ou advérbio, para saber que tipo de concordância é esperado que você faça com ela. Tudo bem? Vejam lá, casos em que eu tenho mais de um vocábulo determinado. Vamos ver o que acontece? Adjetivo pós-posto aos substantivos que caracterizam. Então eu tenho lá uma sequência de substantivos e ao final dessa sequência de substantivos um adjetivo que qualifica toda essa sequência. O que acontece? Eu posso fazer tanto a concordância gramatical, chamada também de concordância por soma, ok? Ou então a chamada concordância atrativa. O que é isso? Será que você se lembra? Vamos dar uma olhada aqui. Primeiro caso, letra A. Comprei um sapato e um vestido pretos. Agora repara nisso aqui, ó. Comprei um sapato, este é o primeiro núcleo, e um vestido, este é o segundo núcleo, pretos. E aqui eu tenho masculino plural. Por que masculino plural? Porque se remete ao mesmo tempo a vestido e sapatos, ok? Vestido e sapato, eles, terceira do plural. Portanto, pretos, eles, terceira do plural também, ok? Por que o masculino? Porque eu tenho lá o sapato e o vestido. Duas palavras no singular e que são masculinas vai gerar o quê? O masculino plural, ok? Pretos. Repare que aqui eu optei por fazer a concordância gramatical, ou, como eu disse, a concordância por soma, não é? Eu somo um núcleo a outro e concordo com o resultado. Então, concordância gramatical, o adjetivo concorda com os dois substantivos a que se referem. Agora, essa é a única possibilidade? Essa é a única concordância admitida pela língua culta neste caso? Não. A outra, olha só, comprei um sapato e um vestido preto, continuo tendo os mesmos núcleos, não é? Sapato e vestido. Porém, olha o que eu tenho no adjetivo que aparece no final da sequência. Eu tenho masculino, porém, masculino agora singular. Por que singular? Porque agora eu optei por concordar apenas com o núcleo mais próximo. Então, dentro da sequência, eu estou concordando apenas com o último elemento, aquele elemento que está mais próximo do adjetivo que qualifica a sequência. Então, vejam lá, essa é a chamada concordância por atração, ou concordância atrativa. Apesar do adjetivo se referir aos dois substantivos, repare que tanto os sapatos quanto o vestido, não é, são pretos, ele concordará apenas com o núcleo mais próximo. Nestes dois casos, minha gente, não tem certo e errado, é ou. Ou você faz a primeira concordância, ou você faz a segunda, ou a gramatical, ou a atrativa, e tá tudo certo para todo mundo, tá? Não há erro aqui, há possibilidade. Por que eu tô te falando isso? Porque a banca pode te colocar uma questão para analisar concordâncias, casos possíveis e casos impossíveis. Nesses dois casos, eu estou falando de duas concordâncias corretas e possíveis, ou seja, uma ou outra, qualquer uma delas estará ok, certo? Bom, se você tiver um adjetivo antes
da sequência de substantivos que ele modifica, a concordância se fará necessariamente com o substantivo mais próximo. Veja os exemplos. Usei minha nova camisa e sapato. Por que nova? Porque concorda com quem está mais próximo. No caso, camisa. Repare que nesse caso, o adjetivo não é mais pós-posto, ele é anteposto à sequência de substantivos que modifica. No primeiro caso, assim como no segundo, você tem que novos são a camisa e o sapato. Porém, por força da regra, o adjetivo anteposto à sequência concorda com o substantivo mais próximo. Vejam aqui que, mudando a ordem dos substantivos, eu tenho usei meu novo sapato e camisa, certo? Sempre concordando com o substantivo mais próximo. E quando que isso aqui vai poder acontecer de maneira diferente? Quando você tiver este caso, e que tem aparecido nas provas, não é? Que tem sido cobrado nas provas e as pessoas não sabem disso. Então eu trouxe aqui para te mostrar. Se os substantivos, não é? Os substantivos que aparecem depois do adjetivo, forem nomes próprios, ou então substantivos indicadores de parentesco, o adjetivo ficará no plural. Isso é uma nuance, isso é um detalhezinho da nossa gramática. Então preste atenção. Os Felizardos, Paulo e Marcos. Veja que a regra geral me diria o quê? Adjetivo anteposto à sequência de substantivos, ele concordaria só com o mais próximo. Mas, como são dois nomes próprios, o que eu tenho que fazer? Concordar, fazer a concordância gramatical, concordar com os dois núcleos. Por isso, os Felizardos, Paulo e Marcos. Ou então, os simpáticos, mãe e pai da Clarissa. Como mãe e pai são palavras que indicam parentesco, eu faço a concordância gramatical levando para o masculino plural. Terceiro exemplo, as insuperáveis, Helena e Quitéria, dois nomes próprios. Isso me leva à concordância gramatical, levando o adjetivo que não varia em gênero para o plural, concordando com Helena e Quitéria, ambos os núcleos. Conheci as engraçadas primas e tias da Ana. Primas e tias, substantivos que indicam grau de parentesco, não é isso? Levando a concordância do adjetivo para a gramatical, ficando no feminino, ficando no plural, concordando com o núcleo primas e com o núcleo tias. Tudo bem? Encerramos aqui então a nossa primeira parte da concordância, vem aí a segunda. Um grande abraço e até lá!